Olá pessoal, como prometido, vou falar agora sobre esse documento para você comprovar as suas horas de estágio clínico supervisionado no formato das suas horas de trabalho após a graduação. Esse documento é chamado Postgraduate Clinical Work Experience Verification Form. Ele é encontrado na página do FCCPT e, deixa eu minimizar aqui para que vocês possam ver melhor, a primeira página desse documento são as instruções de como preencher esse documento da melhor forma. E basicamente, esse formulário é usado para autenticar a experiência de trabalho clínico para graduados em programas internacionais de fisioterapia, não acreditados pela Comissão de Acreditação em Educação em Fisioterapia, o CAPTE, e que não tiveram evidência de um mínimo de 1.050 horas de trabalho clínico full-time dentro do seu currículo. Eu comentei no módulo 2 que eram 800 horas. Perdão, 800 horas era no Coursework 2.5. Agora que está sendo avaliado pelo CWT 6, são 1.050 horas. Então, se você não tem 1.050 horas, esse formulário é a melhor forma de você suplementar as suas horas de estágio clínico. The form is to be completed by a representative of the facility where the hours were worked. Esse formulário é para ser completado por um representativo ou algum representante do estabelecimento que você trabalhou, preferencialmente pelo supervisor que tem conhecimento ou habilidade de confirmar o número de atendimentos, as horas de atendimentos como fisioterapeuta que você teve quando você que está aplicando para a licenciatura nos Estados Unidos. O número máximo de horas que pode ser considerado são 300 horas. E aí vem essa lista, esses 9 itens que você precisa completar na página 2. O primeiro, complete an average of at least 20 hours per week on a minimum of 1,000 hours. Você deve ter completado, em média, pelo menos 20 horas por semana com um mínimo de 1.000 horas. Então, você usar 2, 3 empregadores diferentes e dizendo que você trabalhou 10 horas em um, 20 horas em outro, não funciona. Você tem que, idealmente, você coloca que você trabalhou uma média de 30, 40 horas lá num único local de trabalho. 40 horas é considerado full time nos Estados Unidos. Então, para que não haja conflitos culturais, dizendo, mas aqui no Brasil é normal a gente trabalhar 50 horas. Ache uma forma de justificar que é 40 horas que você trabalhou. Dessa forma, você vai ter facilmente as suas 1.000 horas. Número 2, você deve ter completado 1.000 horas de atendimento ao paciente diretamente, não sendo supervisionado ou acompanhando outro terapeuta. Você deve ter completado as horas nos 3 anos mais recentes precedendo a aplicação atual. Então, não adianta, se nós estamos em 2025, não adianta você botar que você fez essas horas em 2020. Tem que ser de 2022, de fevereiro de 2022 para cá, que você completou essas horas em um hospital, em um centro de reabilitação ou qualquer outro tipo de estabelecimento que emprega um mínimo, um pessoal de pelo menos 3, incluindo o aplicante. Então, numa clínica que você tem você, um outro fisioterapeuta e uma recepcionista, mais do que suficiente. E praticando fisioterapia durante esse período de experiência clínica. O fisioterapeuta empregado no estabelecimento deve estar disponível para consulta. Ou seja, você não estava lá sozinho. Tem que ter um outro fisioterapeuta que esteja lá na condição de, caso você precise de ajuda. Isso é uma condição de supervisão em fisioterapia. A verificação que o aplicante era elegível para praticar no seu país, de onde a experiência foi completada, ou seja, que você, nesse período que você está dizendo que você fez essa experiência clínica de trabalho, você tinha uma licença válida para praticar fisioterapia nesse período. A verificação que o aplicante, nesse caso você, não tem nenhuma ação disciplinar contra você e nenhuma licença profissional que você detém por pelo menos 3 anos. E esse formulário deve ser submetido diretamente ao FCCPT
pelo seu supervisor que vai completar esse formulário. Então, essas coisas aqui, basicamente, vão estar nessa segunda página. E vamos a cada item. Novamente, lembra que eu falei sobre o seu nome? Use só o campo last name and first name. Esqueça o middle name, porque só vai te dar dor de cabeça no futuro. Então, se você é João Pereira da Silva vai ser o last name, João vai ser o first. Data de nascimento, mês, dia, ano. O file number que você vai ter junto ao FCCPT. No momento que você fizer a sua inscrição inicial, eles vão e você pagar o tipo de serviço que você vai comprar com eles, eles vão te dar um file number. E aqui vem nome e título ou posição do seu supervisor direto. Então pode ser Célia Silva, diretora de reabilitação. Então Célia Silva, Rehabilitation Director. Pode ser em português, não tem problema. Você vai clicar se ela é um fisioterapeuta ou um PTA. Nesse caso, como é no Brasil, é PT, Physical Therapist. Não existe PTA, assistente de fisioterapeuta da forma nos moldes americanos no Brasil. Qual é o e-mail do seu supervisor? Qual é o nome e título da pessoa completando esse formulário? Se diferente do seu supervisor. Então, nesse caso, ignorem isso daqui, essa parte 2. É como se o seu supervisor estivesse preenchendo tudo, que é o ideal. E o parte 3, nome do estabelecimento, o nome da clínica, o nome do hospital que você trabalhou, o endereço, o tipo de estabelecimento, se é um hospital, se é uma clínica privada, por exemplo, se é um lar de idosos, se é uma clínica veterinária, que você oferece serviços a animais, o que for. O período que o aplicante, você trabalhou nesse estabelecimento como fisioterapeuta. E basicamente aqui você pode botar a data completa, que é o mais ideal. Você botar mês, dia e ano, em formato de números mesmo, de tal data a tal data, from to. A média de horas por semana trabalhadas de atendimento ao paciente direto como fisioterapeuta. Aqui eu recomendo que você coloque 40 horas para ter justamente esse período total de horas. Número total de horas trabalhado direto com o paciente pelo aplicante, você, nos últimos 3 anos imediatos ao envio desse formulário. Pode colocar as 1000 horas direto aqui, 1000 horas ou mais, mas pelo menos 1000 horas. Qual o número de telefone da clínica, do local que você trabalhou, o endereço eletrônico, o website da clínica, se tiver, e a lista dos fisioterapeutas que trabalharam nesse estabelecimento com o aplicante, com você. É aqui que entra a lista das 3 pessoas. Você não vai botar o seu nome, você vai botar o número do seu supervisor e uma outra pessoa que trabalhou com você. O nome, o título e a posição e os anos de experiência como fisioterapeuta. E aqui é basicamente o que o seu supervisor vai escrever. Baseado na performance de João Pereira da Silva, o aplicante has exhibited safe and effective care as a physical therapist. Baseado na performance do aplicante, o aplicante exibiu um cuidado efetivo e seguro como fisioterapeuta. Para o meu conhecimento, você has no disciplinary actions or complaints filed within the past 3 years. No meu conhecimento, você, o aplicante, não tem nenhuma ação disciplinar ou reclamação arquivada, solicitada junto ao seu conselho de classe. Então, o primeiro has e o segundo has no. Isso é importante. E, ultimamente, o nome da pessoa que está completando esse formulário não vai ser você como aplicante, mas sim o seu supervisor. Confirmo que eu sou a pessoa completando esse formulário relacionado ao Postgraduate Clinical Work Experience, a experiência de clínica pós-profissional, para, nesse caso, o seu nome. E que o que foi relatado nesse documento é verdadeiro. E aqui a assinatura do seu supervisor. Basicamente é isso, ok?
A única parte que você tem que tomar cuidado é justamente aqui a performance o has e o has not. Fora isso, é bem direto a informação desse documento. Ok? Espero ter ajudado a forma simples de você como preencher esse documento. Eu altamente recomendo que vocês enviem esse documento logo no início, na documentação inicial, para que o seu primeiro relatório já venha suprido essas deficiências. É algo comumente acontece às pessoas, não tem essas horas suficientes, então não custa muito e diminui uma das etapas que você possivelmente tem que fazer no futuro. Tudo bem? Muito obrigado, tenha um ótimo dia.